Olá, tudo bom com você? Eu sou Débora Galhardi, jornalista e host do Chave Mestra Podcast. Esse podcast que é especial, sempre falo aqui porque eu falo com os escritores da editora Chave Mestra. Nosso estúdio fica aqui em São Paulo, no Alphaville, e recebemos escritores de todo mundo mesmo. E nós estamos chegando nessa gravação, você está acompanhando a gravação em 2025 ou talvez depois, mas no dia da gravação, que é o dia do lançamento, inclusive, do livro, a gente está atingindo uma marca de 4.000 escritores. Então imagina quantas histórias e quantas vidas impactadas por meio dessas histórias de pessoas que decidiram e foram corajosas. Decidiram escrever suas histórias de vida pessoal, suas histórias nas suas carreiras, profissões, para impactar outras vidas? E se eles não tivessem sido corajosos? Pois é, estou com mais uma corajosa aqui do meu lado hoje. Tudo bom, José? Antes, deixa eu cumprimentar o José, da nossa equipe, o nosso diretor. Estamos aqui com um time todo fazendo isso acontecer e também nos bastidores aqui. Ó, a gente tem storymaker gravando, a gente tem um baterista ali, posso falar? Não sei se eu podia. Tem um baterista ali também, que é o filho da nossa escritora que está ali também acompanhando. A gente tá com todo mundo aí aqui, porque é um dia especial e veio a família, veio todo mundo para registrar o lançamento do Somos Isabéis, Mulheres que Geram. Que livro que ficou lindo, eu sou suspeita em dizer, já disse para vocês, porque cada capa aqui para mim tem um significado, trouxe muita leveza, trouxe muito, vamos deixar o fardo com Deus, não é? Não parece muito isso? E é isso que a gente tem que fazer. Mas não sou eu que vou falar, não. Eu só vou entrevistar aqui e ficar dando pitaco. Eu quero, na verdade, que ela, que é pastora e nossa escritora, que ela sim fale de toda a história que ela tem de vida e o que ela pode trazer aqui para impactar a sua vida, viu? E de muita gente. Pastora Carla Mazini, tudo bom, pastora? Tudo bem, meu Como é que a senhora amor? está? Bem, é um prazer estar aqui com vocês. É uma honra poder participar desse projeto. Que bom. Pra gente que é uma honra para trazê-los como escritores, porque tem tanta história. E eu imagino que não é fácil, não, trazer muita história de vida em poucas páginas, né, pastora? Sim, gerar dói, né? Pois é. E também na hora de escolher, né? O que que eu vou colocar no capítulo, o que que eu vou tirar, é um pouquinho disso, né, pastora? Sim, sim. Vamos contar então para todo mundo como que foi antes de escrever o capítulo? Como que a pastora se tornou escritora nossa? Foi um convite de alguém? Alguma amiga indicou a editora? Como que tudo começou? E se a pastora tinha sonho? Tinha o sonho de escrever um livro? Olha, eu vou te falar, meu esposo me impulsiona muito. É Que um bom. homem abençoado que tem me impulsionado muito. Homens, impulsione essas mulheres a viver o novo do Senhor e vai valer a pena. Então, Ótimo. eu glorifico a Deus pela vida do meu esposo, porque ele sentiu o desejo de escrever um livro, né? Então, nós fomos para uma conferência. Nessa conferência, ele que me colocou na vez, né? Tipo, Olha só. aí ele colocou como que se eu tivesse um livro, porque eu tenho um projeto e ele ama esse projeto. Acho que até mesmo mais do que eu, né? Tem um carinho tremendo por esse projeto. Então ele me apresenta para essa pessoa, né? E chegando lá, a gente vivemos a conferência, saímos da conferência e eu olho no meu Instagram um convite. A Cleide, Ai, abençoada, Cleide, uma querida. linda, linda do Senhor. E ela falou assim: Carla, eu amei a sua história. Eu amei a sua história e gostaria de fazer um convite. Você não quer passar a tua história para outras pessoas, escrita, né? E fez todo um processo. Aí eu, Cleide, não acredito. Eu falei assim, cara, a gente veio de uma conferência e o propósito era o livro do Leandro, não meu. Olha só. E acabou que o encontro com a Cleide foi algo que desatou, né? E certo dia eu fui numa conferência também com umas amigas, né? E uma delas virou para mim e falou assim: "Pastora, o Senhor falou para você começar a escrever". Eu falei assim: "Cara, o que que eu vou escrever?" Mas você sabe que no fundo você tem algo para passar. Sim. E eu falei assim: "Amém". Só que ele passou. E com o convite da Cleide, eu falei assim: olha o Senhor fazendo as coisas, olha o Senhor movendo, né? Que diante Ótimo. dos meus olhos Sim. era impossível. Carla, quem é Carla? Improvável, né? E assim o Senhor abriu essa porta através da Cleide, pelo convite.
E eu falei assim, será que eu aceito? Será que eu não aceito? Fui falar com o meu esposo, né? Ele, o que você tá pensando mais? Aceita Olha logo, só. é pra você. Eu falei assim, e você? Ele, não, o meu vem depois. Então Amém. você vai. E foi Sim, assim, foi através do convite da Cleide, e eu glorifico a Deus pela vida dela, né, sim. pela vida dessa editora, que abre portas para mulheres improváveis, né? Eu ainda virei, falei com o pessoal lá da igreja, falei assim, gente, eu não tenho nem seguidor, eu não tenho pessoas que me seguem, eu não tenho nada, o que eu vou apresentar? Aí o Senhor logo vem e fala, o que eu gerei em você, né? Ótimo. Eu falo muito aqui, e um beijo pra Cleide, viu, Cleide? Eu sou suspeita, porque a Cleide é demais, é um coração pra Cleide. Porque a Cleide, ela sempre traz escritoras aqui, autoras, que na verdade são muito próximas a ela, sorridentes, você vê Sim, como se identifica, né? Parece que ela atrai mesmo. Mulheres que eu venho entrevistar que falam que a Cleide que trouxe, sempre sorrindo, sempre pra cima. Eu falo, continue assim, viu, Cleide? Porque a Cleidinha mora no meu coração também. Mas, quando a gente fala muito disso, e você fala de, puxa, quem eu sou? Será que eu tenho uma história? Será que eu não tenho seguidor? Mas tem uma palavra que eu uso muito aqui. A gente não tem seguidor, mas a gente segue segui. aquele que é o total, aquele que é o nosso tudo, aquele que realmente é o principal. Porque a gente vê muita dificuldade, pastora, e eu não sei, eu queria que a senhora trouxesse também isso, e eu falo senhora, gente, por respeito, mas eu tenho que chamar de você, porque, né, Fica à eu respeito, vontade. mas ela é muito nova. Pastora, eu queria que você trouxesse também qual que é a tua percepção lá fora, porque além de escritora e pastora, você também está atuando nessa área, na terapia, nos atendimentos, no comportamental, e a gente vê muitas pessoas confundindo as coisas, e quando elas não tratam do emocional, Sim, elas sim. não tratam numa terapia, elas adoecem e às vezes se torna espiritual. É. Você tem visto muito disso? Não só você, mas teu esposo também, nos trabalhos que vocês realizam, casais, mulheres, como que é isso? Então, hoje a gente está quebrando tabus, né? Porque a igreja ainda tem esse bloqueio, né? Porque tudo querem demonizar. E nem tudo é o demônio. Existe sim o vazio, a solidão, que às vezes afeta o emocional da pessoa. É uma história antiga que não foi superada, que às vezes toma agora, né? Encadia agora uma dependência ou uma necessidade de algo que não supre. E a gente vem quebrando isso. Hoje, igual lá no Ministério, a gente tem vários projetos que a gente lida para trazer a pessoa para fora, saber, para a realidade que ela vive. Porque muitas das vezes nem tudo é o demônio. Né? A mente hoje, eu costumo dizer que o inimigo, ele agora não está manifestando, né, de dar sinais, mas ele está manifestando na mente. Tá trazendo fraqueza na mente, jogando as derrotas, assim, tipo, você não vai conseguir, você não vai vencer, lançando palavras, e as pessoas têm acreditado nas palavras que Exato. foram lançadas, até mesmo de famílias que lançaram sobre os seus filhos palavras, né? Ah, você não vai ser ninguém. Então, às vezes, no momento, não dá nada, a gente não vê nada. Uhum. Mas com o decorrer do tempo, a criança vai crescendo e vai trazendo Os consigo essas impactos. palavras, né? Essas palavras negativas, essas palavras de incredibilidade. E, enfim, a gente tem quebrado esse tabu dentro da igreja, porque é necessário. Existe sim, a gente tem a palavra do Senhor. Elias, ele por temer, por ter medo, ele corre por uma caverna, né? Porque o Senhor todo tempo esteve com ele, mas ele era ser humano, como eu, como você. E a gente tem sim momentos que precisam botar para fora, expelir aquilo que dói. Porque na religião, eu não vou falar porque eu sou fraca. Eu não Exato. vou falar porque o que o irmão vai pensar? O que o pastor vai pensar? O pastor não vai me colocar mais para poder exercer uma atividade na igreja porque eu tenho esse problema, porque eu não vou confessar. Eu não vou Exato. botar para fora. Então as pessoas hoje elas têm ainda essa resistência. Então assim, quando eu entrei para psicanálise, eu comecei a entender muitas coisas que às vezes até eu mesma como líder de questionar. Eu aprendi a ser
mais maleável, mais entender mais o processo, né? De cada uma pessoa. Exato. Porque, de repente, o comportamento não é porque ela quer, mas porque carrega algo sobre si que precisa ser tratado. Então, Sim. a psicanálise me fez muito, assim, me amadureceu como mulher, como esposa e como pastora, né? E Sim. quebrando esse tabu de que a gente não pode se sentir mal, que a gente não pode sim. Sim. Porque nós somos corpo, alma e espírito, né, pastora? Sim. Então temos que, não tem como não sentir. Não. A gente fala muito de controlar emoções e a gente tá vendo aí muitos especialistas agora falando, não é controle não, é gerenciar as emoções, Sim, porque se você sim. controla, vai escapar por algum lugar e às vezes de uma forma que você não gostaria. Então você tem que gerenciar, nomear as emoções, Sim, entender o que você está e sentindo. aceitar que você tem aquele probleminha, tem aquela situação e aceitar aquilo e tentar mudar. Porque eu, Carla, também tive várias frustrações na minha vida, tive vários Sim, momentos na minha vida que eu achei que não ia prosseguir mais. A minha família que está nesse livro é algo também que eu lutei muito. Foram 7 anos para me construir uma família, né? Não dos padrões totalmente, né? Perfeito, mas uma família estruturada em Deus. Foram 7 anos, foram muita luta, muito choro. sim. E hoje em dia as pessoas estão desanimando muito fácil. E a gente, como psicanalista, a gente tenta amadurecer a pessoa em ter aquela dor, ter aquele problema, mas não deixar aquele problema, aquela dor interferir em quem nós somos. Ótimo. Pastora, o que que tem a gente agora voltando pro livro? O que que tem no capítulo? Porque daí depois Cleide chegou lá, falou pastora, pastora foi o esposo, já sabendo a resposta dele, já sabia o que o pastor ia dizer para ela, mas só foi uma confirmação, não, minha querida, vai lá que vai dar tudo certo. E como que foi o processo de escrita? Quando a pastora foi trazer esse capítulo, por que que escolheu esse título, Gerando Minha Família em Deus? Porque era algo que eu queria ver. Eu vim do. Minha família é toda desestruturada, né? E eu e meu esposo participavam da mesma banda. Ele tocava e eu dançava. Olha que clima. Olha, então temos mais músicos aqui, eu achei que era só o baterista ali. E na época eles tinham uma banda que tocava pagode em tudo quanto é região da cidade, as cidades vizinhas. E a gente sempre Sim. morou no mesmo bairro. Então, quando a gente começou a. Quando se conheceu? Quando nós nos conhecemos, Uhum. Leandro tinha 15 anos e eu 11. Olha só, Ele novinhos. tocava no pagode do meu pai. E a Olha gente saía só. para tudo quanto é lugar. E a gente veio de uma família muito disfuncional. Uhum. E era briga, era, sabe? Era assim, de segunda a terça, uma família normal. Meu Deus. De quinta a domingo era totalmente uma família disfuncional. Eu tenho o mais velho e o mais velho acompanhou tudo. Então, assim, era momentos de alegria quando não tinha o pagode em si. Mas quando tinha as agendas, os eventos, era briga, era discussão, né? Porque era um ambiente totalmente disfuncional, Uhum. né? Muita mulher, muito, né? Aquela coisa que o mundo oferece, né? Então ali eu pude perceber que já não me cabia mais. Aquela situação não me cabia mais. E eu queria minha família estruturada. Meu sonho era eu ter uma família normal. Sim. Embora a minha família, a família da Carla, fosse totalmente disfuncional. Mas era o meu desejo. Sabe aquela coisa de você escrever carta para Deus e falar assim: olha, Senhor, eu coloco a minha família, eu quero uma família estruturada, uma família que vai te adorar, que vai te bendizer, uma família que vai gerar frutos para o Senhor. E eu tinha um desejo. Eu acho que toda mulher tem um desejo de ter uma família estruturada, né? Uma Sim. família que vai ser não aquela família Pois é. Que é perfeita. que a gente fala de margarina, né? Isso, Propaganda de propaganda margarina. de Não margarina. existe. Não, Só no não, conto de fada que você. não. Mas eu queria uma família que tivesse os dias da Sim. semana todo em paz. Sim. E foi aí que eu comecei a orar muito para o Senhor, né? Que o Leandro tocava nas bandas. Então, assim, eu saí primeiro da banda. E nessa que eu saí, ele continuou.
E eu orava muito, 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 muito pela minha família. Eu costumo dizer que eu orava muito mais do que eu oro hoje, né? Mas eu orava muito pela reestruturação da minha família. E foi aí que fez com que eu gerasse a minha família em Deus. Ótimo. E trazendo isso para um capítulo, é como reviver. Na escrita é como se lembrar de todos os detalhes, de tudo aquilo que a pastora viveu, mas também que deixou de viver, porque tem a dor, mas também tem o momento da alegria. Sim. Então, como que foi na hora de escrever e o que eu deixo, o que eu tiro? Tinha muita história para pouca página. Como que foi, pastora? Olha, eu vou te falar. Eu falei assim, Jesus, é muito pouca folha. Né? No início, quando a Cleide me falou, eu falei assim, é muita coisa. Será que eu dou conta? Mas quando eu comecei a colocar ali no papel, parece que você vai trazendo à tona as lembranças, né? Sabe, da onde você veio, da onde você tá, e sabe, vai gerando em você. Então, assim, por isso que eu falo que teria que ter mais páginas, porque tinha coisa para contar, muita coisa. Muita coisa Ótimo. que você não vai encontrar no capítulo. Mas em breve, no meu solo. Aí, tá vindo, ó, spoiler aí, hein? Não sei não, hein? Tá vindo um livro aí, individual. E muitas de vocês falam isso, porque o livro em coautoria traz um gostinho de, Sim. puxa, agora sim me deu coragem, agora eu gostei disso. Porque muitas também posicionam, quando é um livro relacionado à fé, à vida com Deus também, falam que é um cumprimento daquilo que Deus pede. Sim. E muitas nem querem, muitas às vezes nem queriam e nem pensavam que Sim. estariam aqui hoje, na escrita, em um podcast. Foi assim também com você? Você viu que depois que você escreveu, você teve aquela sensação de dever cumprido? Eu tinha que fazer isso? Sim. E engraçado, Débora, que eu falava que eu não tinha testemunho. Que a gente acha de testemunho tem que ser aquele mirabolante, tem que ser aquele. Mas sabe, Deus me chamou assim e falou no meu coração, bem profundo. Falou assim, Carla, e a sua família? O que é para você a tua família? Aí parece que deu um start no meu coração. Eu falei assim, epa, é verdade. Quantas mulheres hoje abrem mão por tão pouca coisa, não querem reconstruir, sabe? Não quer ter a dificuldade que é reconstruir, porque é difícil, Sim. mas desanimam muito fácil, sabe? É por qualquer coisa que desatam uma família, por qualquer coisa que abrem mão da sua família. E eu digo, vale a pena, Sim. vale a pena. Hoje eu estou onde estou, porque o Senhor decidiu reconstruir a minha família. E a pastora até falou e que vai me faltar qual é a palavra, mas seria uma resiliência, seria uma luta, a jornada, a caminhada não é tão fácil e simples. Mas também tem aquilo, não é na nossa mão, porque a gente está fazendo sozinha. Sim. Então é onde o fardo se torna mais leve, por isso que eu falei até da capa do livro aqui, porque é no sentido de gerar, mas ao mesmo tempo você tem quem vai te dar essa condição. Então, muitas mulheres que estão vendo a gente, ou de repente homens que estão vendo a gente e que querem compartilhar esse material, querem fazer parte, porque eu vejo hoje muitos homens lutando por suas casas também, por suas famílias, é no sentido de você ter condição. Não é fácil, Não é fácil. mas é nele. Você não tá mais no controle. Não. Porque diferente é quando a mulher, ela quer estar no controle. Aí é muito mais difícil, Foi o né, que pastora? aconteceu comigo. Até então eu tentava com as minhas próprias mãos. Mas teve um dia que eu orei ao Senhor dessa forma. Senhor, se o Leandro for o homem da minha vida, que o Senhor restaure, que o Senhor faça dele um novo homem. Mas se não for, que o Senhor arranque de mim todo o sentimento que eu tenho por ele. Débora, eu não vou mentir para você. Não demorou muito, o Senhor, com as mãos fortes e poderosas, agiu no meu favor. Porque até então eu fazia pela minha própria mão. Eu não tinha mais os pagodes, eu ia só para me ver como é que ia ser, sabe? Eu ia para vigiar. Até que um dia eu falei assim, chega, não dá mais para mim. Aí foi que eu fiz essa oração. E o Senhor fez muito rápido. Do nada tudo, o Senhor fez. Ótimo. Fez. E está fazendo até hoje, né? Porque a família é uma construção.
Você vai construindo dia após dia. E hoje o Senhor nos leva para falar para casais. Ótimo. Hoje a gente, Conte-me mais sobre isso. a gente agora recebe vários convites para poder fazer palestras para casais. Ótimo. Porque, infelizmente, Débora, é uma deficiência que a gente tem nas famílias hoje, é a pessoa não querer investir mais na sua família, né? É aquela coisa, a família continua sendo o projeto de Deus, família continua sendo a célula principal. A família, ela é a nossa maior preferência. Se não for, não tem aonde a gente recorrer mais. Então, Deus operou muito e está operando através das nossas vidas para levar a palavra para casais. Então, assim, eu tenho me surpreendido com aquilo que Deus tem feito. Vários convites, várias portas se abrindo para a gente contar o nosso testemunho. Sim. E como que foi para o pastor? Eu não sei se você traz um pouquinho aqui, e eu não posso falar, viu, gente? Vá adquirir teu livro, porque eu falo aqui, eu não sei, só para ver até onde que a pastora vai para me contar tudo. Porque tem coisa que é legal você também ler, porque não tem só a história da pastora, mas de outras mulheres. Então, adquira teu livro. Inclusive, antes de eu perguntar, quer saber como adquirir? É só entrar em contato com a pastora. É só entrar em contato com as escritoras. Então, você vai lá. Agora, quando você estiver visualizando este vídeo aqui no canal da editora Chave Mestra, você vai na descrição do nosso vídeo. Vai estar lá o contato da pastora, vai estar o Instagram dela. E ali no Instagram, não fala que fui eu que avisei, viu? Enche a pastora de pergunta lá na caixa do direct, pergunta sobre esses encontros de casais, essas orientações, o trabalho que ela realiza como terapeuta, psicanalista, tudo que ela tem trabalhado para realmente despertar isso que muitas vezes já morreu dentro de você, de alguém que você conhece. Então, vai lá, não só para adquirir o livro, para você adquirir o livro e também para saber mais do trabalho que ela tem realizado com o esposo, tá? Então, antes da gente prosseguir, eu queria que você anotasse aí para que você já saiba como adquirir o livro e todo o trabalho. Mas, pastora, como que é o trabalho com o esposo hoje? Além disso que você está falando com os casais, como que foi ele? Porque a pastora primeiro saiu lá da dança. Saímos do pagode, fomos falar com Deus e fomos deixar na mão de Deus. Como que foi ele chegando? Não sei se tem no livro, se pode contar, mas como que foi o esposo para chegar hoje a ser um pastor e ter essa noção de que pode cuidar de outros homens também? Olha, foi um processo, igual eu falei, 7 anos em oração. E 7 anos é o ano da perfeição, né? Então, assim, Deus, ele faz perfeito. O Leandro, ele teve um encontro com Deus na beira da morte. Meu Deus. Um trem, ele passando na linha férrea, um vidro todo fechado, não tinha cancela na época, né? Onde a gente mora. E ali, o trem pegou o carro dele. A maneira que foi, a maneira que é a geografia daquele lugar, foi o Senhor que tirou as mãos, colocou as mãos nele e tirou ele daquele carro. Porque não tinha possibilidade dele sair. Mas o Senhor fez com que ele se projetasse fora do carro. Tanto é que a porta do carro veio para em Volta Redonda. Encontraram a porta do carro em Volta Redonda. Nós moramos em Três Rios. De Três Rios a Volta Redonda é umas 2 horas e meia. Meu Deus. De viagem, de carro. E a porta foi para lá em Volta Redonda. Então, ali, ele fala que não teve plateia, não teve ninguém que clamasse a ele. Ele só vira para aquele momento, ele falou que passou um filme na cabeça dele, e ele coloca a mão nos olhos, né, e fala, eu vou tampar meu rosto para as pessoas me conhecerem no meu caixão. E ele falou que passou um filme na cabeça dele. Quando ele menos espera, ele levanta a mão e fala assim, o Deus da minha mulher, me livra dessa situação. E parece não, Deus ouviu o clamor dele naquele momento e projetou ele para fora do carro. E hoje, ele, depois daquele dia, ele nunca mais retrocedeu. Ele nunca mais voltou atrás. E o Senhor até hoje tem feito grandes coisas através da vida dele. É um homem que eu falo que ele já era, antes da gente se converter, ele já era um homem super paciente, um homem bondoso, um coração gigantesco. E agora, na presença do Senhor,
Às vezes ele até me irrita. Irrita de tão bonzinho. Irrita. Aí eu falo com ele assim, falo, cara, você não pediu? Então Deus te atendeu. Que eu falei com o Senhor, eu falei, Senhor, que a Amém. mesma intensidade que ele tenha no mundo, que ele tenha pro Senhor. E é desse jeito. Amém. É desse jeito, uma intensidade. Se ele puder, ele dorme na igreja, ele leva todo mundo para dentro de casa, ele pega. E o ministério dele é com pessoas em situação de rua. Você for lá na igreja, dá meia hora, bate um lá. Quero falar com o pastor Leandro. E assim, o ministério dele hoje é fora o nosso, que é junto, né? Ele lida muito com essas pessoas em situação de vulnerabilidade. E eu estou lendo aqui para já fazer o convite, viu, pastor? Porque eu sei que o senhor está aqui também nos bastidores. Então já confere aí esse podcast que vai chegar depois e os stories também. Pastor Leandro Cabral. Depois eu quero tê-lo aqui também na nossa editora como nosso escritor. Esse é o convite meu, viu? Em especial. Aqui não vai ser o convite da Cleide. A Cleide também vai estar nos bastidores. Mas vai ser um convite direto da jornalista do podcast, pastor. Porque o senhor com certeza cedeu o lugar para a esposa, para a pastora. Porque você vê como a honra, né? De falar, não, pode ir à frente, porque você foi à frente por mim um dia. Eu tenho certeza. Eu não conversei ainda, mas eu vou lá perguntar depois pro senhor. Mas, com certeza, Deus vai fazer grandes coisas como tem feito. Mas esteja aqui com a gente também, viu? Que eu quero entrevistá-lo também na tua publicação aqui. Eu sei que está sendo gravado ali nos bastidores. Então, ó, pastor Leandro Cabral, quero o senhor aqui na mesa comigo, sendo entrevistado e nosso escritor em breve, né? Amém. Pastora, eu acredito muito que, e não sei nem se a gente tem tempo ainda, temos tempo ainda, mas eu acredito muito, e a gente já saiu do roteiro, a senhora viu, né? Você viu que a gente já foi embora, mas é sobre isso. Quando a gente fala de Deus, de fé, a gente vai indo para todos os caminhos. Mas eu acredito muito que muitas mulheres não têm ainda, mesmo que a gente esteja em 2025, não tenham a noção de quem elas podem ser e quem elas são em Deus. Não tem essa identidade, não tem isso muito definido, porque o mundo foi ajustando de uma forma em que a gente, ao mesmo tempo que se modernizou demais, esqueceu demais de onde a gente está, da origem e do plano inicial, né, de Deus pra gente. Existem ainda mulheres que te procuram hoje, lá nos atendimentos, agora fora da igreja, de mulheres que não conhecem a Deus, de que nem sabem muitas vezes quem é realmente o poder que Deus tem, que não tem essa noção que é primeiro começar nelas, a mudança delas, e que muitas vezes aquilo que acontece, Deus permite para que elas mudem primeiro, para que depois venha a mudança de toda a família? Tem essas mulheres que procuram? Sim, tem, com certeza. E assim, muitas mulheres ainda não têm convicção daquilo que Deus colocou na mão delas, né? A incerteza é, assim, não acreditar mesmo no potencial que elas carregam. E isso é uma coisa constante, fora da igreja também, né? Porque eu tenho meu trabalho secular, eu trabalho sou funcionária pública, então assim, eu lido muito com pessoas, né? Eu trabalho numa secretaria onde vai muitas pessoas procurar atendimento. E ali a gente percebe, né, o quanto as pessoas elas são carentes de uma injeção de ânimo, de uma pessoa por trás para poder incentivar, né? De querer buscar o ideal delas. Estão assim se entregando, né? Ah, eu não consigo, estou de idade avançada, igual a Isabel mesmo da Bíblia, né? Estou de idade avançada e não tenho mais condição, sabe? Não tem mais jeito, né? Até mesmo dentro da sua própria casa, eu costumo dizer que o ministério começa dentro de casa. Às vezes aquela mulher que está ali fazendo serviço de casa, cuidando dos filhos, levando o filho para a escola, né? Levando os filhos no médico. Cara, isso é um ministério. E elas têm que aceitar o seu lugar. E quando a gente entende o nosso lugar, fica muito fácil. Fica muito fácil da gente transmitir a paz que excede todo o entendimento. Então, assim, mulherada, não importa se você é dona de casa, não importa se você trabalha, né, nos bastidores da vida, não importa. Comece o seu ministério dentro da tua casa. Se não é com você, vai ser sobre os teus filhos.
Eu costumo dizer que quando o Senhor fala comigo, geralmente eu estou lavando uma louça, eu estou arrumando minha casa, eu estou arrumando meu guarda-roupa. É a maneira que o Senhor tem, a nossa vida é corrida. Então, o Uhum. momento que eu tenho com Deus é nesses encontro com Deus, os meus encontros com Deus são esses momentos. Então, Sim. mulher, tome posse da identidade de Cristo, que o Senhor ele vai fazer infinitamente mais, eu creio, assim como fez e está fazendo na minha vida, vai fazer na tua também. Só se permita, né, conhecer-te mais, saber quem você é em Deus, porque você tem uma força dentro de você. Acredite nessa força, que não é tua, mas é do Espírito Santo de Deus. Ótimo. E a gente está quase caminhando para o final, pastora, mas eu queria que a pastora trouxesse algo que eu não tenha perguntado sobre o livro, sobre a tua profissão mesmo ali fora, nos atendimentos, em tudo que a pastora faz e que de repente eu não tenha trazido, mas é importante a gente deixar aqui registrado. Então vai pensando aí também. E uma frase final para a gente trazer, pode ser até a frase do livro, porque tem, mas essa a gente já vai falar. E uma mensagem final, uma chave, que de repente a pastora traga ou empreste para a gente uma chave que a senhora já utilizou, que já abriu uma porta importante, algo que a senhora fez e que deu certo e que vai emprestar essa chave para a gente também, para que essas pessoas abram grandes portas, ou uma porta que é realmente o início de muitos próximos passos aí. Então, traga primeiro isso. Primeiro, o que eu não te perguntei e depois essa mensagem, pastora. Amém. Então, o encontro de mulheres que a gente tem lá na igreja, a gente trabalha muito sobre isso. É na mesa com o Pai. Certo. É o Ótimo. momento onde as mulheres se reúnem para contar suas queixas, contar seus desafios. E ali a gente é abençoado, porque muitas das vezes as mulheres, ou até mesmo os homens, né, não acreditam que possa acontecer na vida de cada um. Mas eu quero dizer, não sei se você vai assistir de tarde, de manhã ou de noite, mas eu quero dizer para você que tudo é possível para aquele que crê. Creia no Senhor, creia num Deus vivo, que Ele endireitará suas veredas, seus caminhos, assim como tem feito comigo. Eu não estou aqui por acaso, eu estou aqui porque o Senhor já tinha me projetado a estar aqui. Carla, como você chegou até aí? Foi a mão de Deus. Então, quando você crê nessa mão poderosa, nessa mão forte, você vai além do que você imagina ou de que você pense. Eu estou aqui hoje para te encorajar a viver o extraordinário de Deus. Carla, eu não tenho condições. Vai sem condições mesmo. Ai, Carla, eu tenho medo. Vai com medo mesmo. Não deixe que as frustrações, os medos da sua vida ou da sua trajetória venham interromper aquilo que o Senhor quer projetar através da tua vida. Eu gerei a minha família, então gere você os sonhos de Deus na tua vida. É o que eu deixo para você hoje, crendo que o Senhor já está fazendo. E através desse livro, através dos testemunhos, você será edificado e vai dizer: sim, eu posso, eu consigo, o Senhor é comigo. Ótimo. Ela já trouxe uma mensagem meio que a chave, mas eu já vou pedir mais uma. Porque ela já trouxe aí uma mensagem justamente para esse trabalho que você realiza ali com mulheres. Hoje esse trabalho em especial, ele tem esse nome? A pastora chegou a falar, tem um nome específico, um grupo, Então, de qual dia que posso procurar lá, quem eu procuro, como então que a é, gente pastora? tem que é as improváveis. As improváveis. Era um encontro que virou conferência. Então, hoje, anualmente, a gente tem um encontro Ah, tá. das improváveis. As improváveis que deram certo. Então, assim, é mulheres que ninguém dava nada, mulheres desacreditadas, que contam o seu testemunho, e lá tem uma palavra, tem um louvor, e a gente Ótimo. fica num ambiente profético. Na mesa com o Pai é algo que veio do coração de Deus mesmo. Porque a gente fala muito de mesa, né? E muitas das vezes a mesa é o lugar para você expor suas necessidades, né? Da sua debilidade. Porque às vezes no púlpito não dá, mas aqui na mesa eu tô sendo leve com você, eu tô me sentindo Sim. à vontade com você. Então, na mesa com o Pai é simplesmente nós, mulheres, sentadas na mesa,
para que o Ótimo. Pai possa nos ouvir, para que o Pai possa nos incendiar com o amor dele, né? Porque são tantas mulheres que não acreditam nesse amor, têm dúvida desse amor e na mesa com o Pai a gente expõe. E o Pai tem feito grandes coisas no nosso meio. Ótimo. Grandes testemunhos o Senhor tem feito no nosso meio. Ótimo. Então é só procurar lá no Instagram. De repente já a pastora também, quando tiver próximas datas, tudo direitinho, pode passar pelo Instagram, né? Sim. Então pronto, só procurar a pastora lá no Instagram e tem aqui, já passei o contato, fica na descrição para você entender melhor todos esses trabalhos que são realizados lá com a pastora e o pastor. Então tem diversos trabalhos, não tem Tem. desculpa. Pastora, traga uma chave. Não vou embora sem a chave. Eu quero que a senhora traga uma chave importante para abrir uma porta para essa pessoa que está Pra essa... vendo a gente. Ai, eu teria várias chaves. Pode trazer mais se a senhora quiser. Mas essa chave é muito especial para mim. Porque às vezes você vai querer estar num ambiente que não é seu. Então, muitas das vezes, é necessário você sair do ambiente que você está. Sair da mesa que você está. Ótimo. Para viver as promessas e o propósito de Deus. Então, eu não sei qual situação que você está, mas se for necessário você abandonar mesas, abandonar lugares, faça, que o Senhor ele tem mais para fazer na tua vida. Ótimo. Porque às vezes a gente fala muito de se coloque em tal lugar, mas muitas vezes a gente precisa sair, se retirar de lugares, ambientes que já não são mais pra gente, né? Muito bom. A gente tá encerrando o nosso podcast, pastor. Eu sei que passa rápido. Eu falo aqui pro. Ó, o José que é culpado, viu? Gente, mas não é não. Mas a gente faz aqui um podcast, se deixar 4 horas seguidas, a gente faz mesmo. Mas como a gente não tem esse tempo, eu acredito que dá sim pra um conteúdo mais enxuto para as pessoas entenderem o tema central, a importância de estar não só na fé, mas deixar o controle com Deus, para que muitas vidas sejam geradas a partir da nossa, que é sobre isso que a pastora está trazendo aqui. Eu recebi hoje a pastora Carla Mazzini, ela que daqui a pouquinho tem que liberar ela, porque ela e mais as outras escritoras já estão por aqui nos corredores aí, precisam se arrumar, terminar de se maquiar, para daqui a pouquinho ter o lançamento daqui a pouquinho desse livro, que não foi lançado ainda não. Tá aqui comigo, eu tô gravando antes de tudo, mas já tá com cheirinho de novo e a gente vai se encontrar daqui a pouquinho no lançamento. Então, quero te agradecer muito, pastora, e que Deus continue a abençoando e a dando muita sabedoria como tem dado. Viu? Amém. Muito obrigada. É um prazer estar com vocês, conhecer essa família, essa nova família, né? E fico honrada. Me sinto honrada de estar aqui com vocês. Um beijão para Cleide, muito obrigada pela paciência, que ela falou assim, eu tenho um versículo para você, Deus que mandou. Ela é Eu falei assim, Jesus, então tô entendendo, eis-me aqui. Amém, é sobre isso, e realmente é uma família, viu? Venha para sempre que precisar. Se tiver por aqui em São Paulo, venha nos visitar. E sempre tá aqui. A gente fala que vocês têm a chave da nossa porta aqui. Então fiquem à vontade, porque aqui a gente não só publica o livro de vocês, mas a gente tá aqui para realmente auxiliá-los no que for preciso. Seja na gravação de conteúdo, seja no nosso ambiente aqui, que é o ambiente social positivo. Tem o IDEC aqui dentro, que é o Instituto de Desenvolvimento Comportamental, que é todo ligado, como a pastora também faz. Então, o ambiente aqui é diferente, não é só uma editora, mas é levando vida para muitas pessoas. E muito obrigada, você faz parte disso, viu? Obrigada, agradeço. E eu quero agradecer você, vou me despedindo aqui. Tchau, tchau, José, muito obrigada. E quero me despedir de você que esteve com a gente até agora. E, ó, não esquece, manda esse conteúdo para alguém que precisa e também quem fala que não precisa, viu? Porque aqueles às vezes que disfarça, fala, não preciso disso. É esse que vai correr para assistir o podcast e vai ser impactado e abençoado. Então manda para todo mundo que Deus é quem vai tocar em quem precisa ser tocado. Adquira seu livro, não esquece, conteúdo ó, lá na descrição, o conteúdo e de tudo que ela faz no livro e fora do livro. E eu te espero no nosso próximo episódio. Tchau, tchau, até lá!